A paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha irmã, você está aqui na EBD Ágape. Esse episódio, mas outros tantos, no canal da nossa igreja, que é youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Muita coisa boa para você alimentar o seu espírito e a sua alma. E o seu corpo, com isso, ter uma vida prolongada para a glória de Deus. E quem me ajuda aqui com muita frequência, meu irmão Brenão. Bom dia, gente, tudo bom? Estamos aqui juntos para continuar o estudo do livro de Ezequiel, um livro abençoado e que pode, com certeza, transformar as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela palavra de Deus que nos enche de vida. Vamos lá. É isso aí, e hoje vamos falar dos capítulos 45 a 48, finalizando, né, o livro de Ezequiel. No anterior foram 5, né, do 40 ao 44, e agora 4, do 45 ao 48. Então, não vamos ler tudo, mas acreditamos que você vai ler em casa, tá bom? A sua leitura, o seu momento com Deus é fundamental, porque tem revelações que Deus vai fazer exclusivamente para você, com você, a sós, tá bom? Então, palavra de Deus, nós somos aqui instrumentos, nós estamos aqui colocando a nossa vida para Deus usar em nosso favor, mas isso não substitui a leitura da palavra de Deus. Beleza? Vamos ao estudo bíblico, mas antes disso, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de falarmos da tua palavra, mais uma oportunidade de sermos acrescentados por ela. Mais uma vez, estamos tendo nossa alma e nosso espírito separados, divididos, nós estamos podendo nos ver por dentro através desta poderosa palavra. Muito obrigado, Senhor, que assim seja na vida dos irmãos, que assim seja na vida de todos aqueles que estiverem tendo acesso a esse material, que em nome de Jesus as pessoas compartilhem, que as pessoas façam essa mensagem chegar a tantas outras, em nome de Jesus, que este material alcance verdadeiramente almas aflitas, almas que estão clamando por uma saída, não te conhecem ainda, Senhor, e que venham a te conhecer através dessa porção que nós estamos dedicando hoje, Pai. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu poderoso santo nome, para que aquele sangue que caiu na cruz venha mais uma vez a ser derramado sobre novas vidas. Nós te agradecemos e já sabemos que muitas pessoas serão impactadas, muitas pessoas serão salvas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. É isso aí. Então, nós vamos começar agora do 45. Brenão, a gente conversando aqui, né? Você me falou que já queria trazer uma contribuição aí para o pessoal. Tá certo, vamos lá. Eu queria trazer, gente, que é muito interessante no livro de Ezequiel, que Ezequiel ele vem de uma linha sacerdotal. Como assim? Ezequiel seria um sacerdote no templo do Senhor. E Deus, lá no primeiro capítulo, nosso primeiro estudo no livro de Ezequiel, Deus mostra para ele a presença de Deus quando ele está no rio, né? Ezequiel está exilado e ele consegue ver em visão Deus falando com ele. E aí começa o ministério profético, né? Não vou dizer começa, mas a gente vê o ministério profético de Ezequiel. A gente acaba vendo que no final Deus está mostrando um templo e uma cidade baseada na presença de Deus, uma nação fundamentada pela presença de Deus. O livro ele tem início, tem continuidade e ele tem essa perspectiva linda de futuro para o Ezequiel. Inclusive, Brenão, aqui no verso 9 do capítulo 45, diz assim a palavra: assim diz o Senhor Jeová, basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação, e praticai juízo e justiça, e tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Verso 10, balanças justas e efá justo, e bato justo tereis. Enfim. Que show. A gente vê nessa passagem, no capítulo 45, a gente já vê Deus falando sobre sacerdotes, levitas e príncipes, né? E no 46, 18 também fala sobre o príncipe. O príncipe,
ele administra, né? Ele está imbuído, ele recebe, chancelado, uma autoridade de Deus para a administração. E o que Deus está trazendo é que os príncipes eles não devem oprimir o povo. Existe uma medida justa, existe uma medida que o próprio Deus ele coloca para que os príncipes retirem do povo para que seja feita a obra, né, para que o reino de Deus continue acontecendo. Então isso é muito importante que nós que estamos em posição, se você está na posição de governo de algo na sua vida, e geralmente nós estamos, que a gente tem essa ideia, inclusive também, né, nós que trabalhamos, né, em situações eclesiásticas, que como príncipes a gente possa ter essa questão do não estar oprimindo o povo. E Deus diz: nunca mais o meu povo será oprimido. Existe uma medida certa, uma medida justa, uma medida correta a ser cobrada do povo. Então, Deus ele faz com que a nação, com que a cidade, ela cresça a partir do seu santuário. Ele faz com que as diretrizes do seu reino comecem do relacionamento com Deus, comecem das leis do próprio Deus, e não de leis que sejam estabelecidas, leis que sejam criadas do próprio homem. O fundamento continua sendo o Senhor, e ele cobra, sim, de cada pessoa e de cada posição e cada função do seu reino, que seja honesto, que seja justo, na ótica do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí, é isso aí. Muito interessante. Se a gente for falar aqui de governo, e aí a primeira coisa que me lembro agora é casa. Eu vou só aproveitar essa deixa, vamos, pastor Guilherme, e chamar os meus amigos e irmãos homens que possam honrar o ministério das suas esposas e às vezes fazer, ou às vezes ou sempre, verificar o quão maravilhoso é o ministério que elas têm dentro da família e poder ser justos na balança, ser justos como príncipes, como governadores e fazer com que a vida de suas esposas seja realmente deleitosa. É fácil a gente receber, mas que a gente possa ouvir essa palavra de Deus e saber que existe sim algo que nós também temos que dar. Balança justa, medida justa, isso é o reino de Deus. Perfeitamente. Glória a Deus pela sua vida. Vamos avançar aqui, Breno, no capítulo 46, verso 9, que diz assim: mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela que está em frente dele. E o príncipe entrará no meio deles quando eles entrarem, e saindo eles, sairão todos. Até aqui. Quando fala em caminho, eu não tenho outro pensamento a não ser olhar para Jesus. E especificamente nesse ambiente aqui, o que me chama a atenção era a forma de celebrar, né? E nesse caso aqui, falando sobre um caminho que não deveria ser retomado naquele ato profético, que aqueles entravam para depositar suas ofertas, né? São ofertas. E o nosso tema aqui agora, eu quero falar com você sobre não retomar o caminho. E o príncipe entrava com eles, estava ali no meio deles. Certamente aqui a Bíblia não relata, mas devia ter um momento em que eles declaravam que era o momento de saída para que o príncipe saísse com todos, né? E aí quem veio por um caminho não voltaria por esse mesmo caminho. E isso me remete ao arrependimento. Ou seja, eu tracei uma rota, cheguei até Deus, coloquei ali o que eu tinha, e agora eu volto por outro caminho com a bênção de Deus. E o príncipe está comigo. Olha que interessante, né? E eu vejo isso em todos os ambientes, todos os momentos na minha vida. Eu vejo isso diariamente, né? Caminho de arrependimento e a certeza de que o príncipe está comigo. E eu quero que você tenha esse entendimento também. Eu compartilho para que você caminhe também dessa forma, né? Caminhe com honra, caminhe com a segurança de que o príncipe está com você, desde que você faça essa trilha. Venha por um caminho, oferte e saia por outro caminho. Tá ok? E eu acho lindo. Nossa, Deus, gente. Eu sempre falo que eu acho lindo porque é sobrenatural, é sublime, como o pastor Mestre Guilherme já trouxe certo dia. Deus, quando ele se encontra com Moisés em certo momento, Deus diz assim: Moisés, ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Ninguém pode. Nós temos
ainda nesse corpo, no que Paulo chama de carne, uma porção da natureza do pecado, que a gente depois pode conversar mais a respeito sobre isso. Deus, ele não pode conviver com o pecado, né? Na verdade, Deus é santo, Deus é separado do pecado. E Deus diz que ninguém pode vir até mim, me ver a minha face e continuar vivo. Mas depois, a Bíblia diz que os limpos de coração, eles conseguirão ver a face de Deus. Olha que lindo. Quando a gente passa por esse caminho de arrependimento, Deus, ele consegue, a gente se arrepende do que a gente faz, a gente se arrepende dessa natureza, a gente se arrepende dos erros. E Deus, ele consegue, no seu arrependimento, trazer a ideia do batismo. Quando você passa por essa situação, você sai do outro lado, junto com o príncipe. Você, nesse caminho de passar pelo templo, de passar por dentro da presença de Deus, você sai transformado. Você não volta mais à natureza anterior, porque você recebe uma porção de Deus para continuar caminhando aqui nessa terra. Então, eu queria aqui trazer essa ideia para a gente de que há um movimento de passar por Deus e um movimento contínuo na nossa vida, visto que ofertas, né, elas são feitas diariamente, inclusive é dito aí que o príncipe, se eu não me engano, tem que fazer ofertas diárias, e que nós possamos ter esse entendimento de que a gente vai até Deus não para retornar ao caminho do pecado, mas nós continuamos andando para receber essa porção de Deus e podermos, no final de toda a nossa vida, que é melhor do que o começo, poder enxergar a Deus, poder ter essa promessa que não podemos receber andando no pecado, que é a promessa de que nós poderemos ver a face de Deus e continuar vivos. Vamos lá. Você puxou o ponto batismo, Brenão, e logo no 47 já vem falando sobre as águas purificadoras. Quando a gente fala aqui, né, de caminho de arrependimento, mudança de rota, e Breno traz muito bem a questão do batismo, eu recomendo que você estude lá nos evangelhos. Agora aqui eu não vou lembrar, poderia até pegar, mas eu vou deixar como exercício para você também. Que você estude lá. Quando Jesus diz para Tiago e João, né, que eles pedem, depois eles fazem a mãe ir pedir a Jesus, que um sente de um lado, o outro do outro. Eles não sabiam nem o que é que estavam falando verdadeiramente, como Jesus disse, não sabe o que pedis. E aí Jesus diz, cálice que eu beberei, vocês não podem beber. Mas o batismo com o qual eu sou batizado, vocês serão batizados. Jesus já estava no batismo e eles ainda seriam batizados. Estuda sobre isso, tá bom? Vai lá nos evangelhos, não leia só um dos evangelhos, leia todos os evangelhos que falam sobre isso, e aí você deixa aqui os comentários para que a gente também seja engrandecido e tire sua dúvida, caso você tenha dúvida, e nos traga perguntas aqui no comentário, tá bom? Vamos bater essa bolinha aí, santa, e Deus será glorificado com esse estudo, tá bom? Aguardo seus comentários. Brenão, vamos avançar para o 47? Vamos sim. Uma das partes do 47, tá, gente? Isso é muito importante. A escola bíblica, que ela seja um incentivador para que você possa ler a palavra de Deus, para que você possa orar, buscar a Deus. Eu sei que Deus, ele deu dons para você, assim como ele deu dons para a gente, e a gente precisa ser fiel nos dons, em cada dom que Deus deu para a gente, né? Para a gente poder servir a nós mesmos e poder servir aos outros. Então, só esse parênteses aqui, você fala assim, poxa, mas eu queria entender mais da palavra de Deus. Então, aproveite o presente que o Senhor deu, de ter pessoas que gostam de ficar entrando no interior da palavra, né, e trazendo para você. Se você fala, eu tenho dificuldade, a unção, o dom que você honra, você acaba recebendo. Não é que você vai receber necessariamente a unção mestral, a questão não é essa. A questão é que você vai receber o galardão, você vai receber o presente de poder ter no corpo de Cristo pessoas com dons diferentes. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, nós não temos desculpa para não entender a palavra de Deus, porque ainda que não fôssemos capazes de entendê-la, Deus colocou pessoas para te ajudar. Amém? Você não tem desculpa para não receber da bênção que é fazer uma intercessão, porque ainda que você não saiba como orar, existem pessoas que estão orando e que você pode olhar para elas e aprender. O que a gente não pode fazer é jogar fora os dons porque a gente fala que não é a minha área, né? Nós somos um corpo, nós não estamos em competição, nós estamos em conjunto, um ajudando os outros, e quem sabe Deus não vai despertar muito mais revelação através da sua vida que ele não vai revelar necessariamente através da minha.
E eu preciso de você, você precisa de mim, nós juntos precisamos de Cristo e vamos assim até o fim, como diz a música. Então, no Ezequiel capítulo 47, a gente vê uma passagem, um termo no 47:7, que diz antes, né, sobre águas que estão saindo do templo. E no capítulo 47, verso 7, nós temos: E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores. Diz a palavra que essas águas começam baixas, depois vão aumentando, até que vira um rio, né, um rio caudaloso, se eu não me engano, parece um rio lá. E esse rio, ele é um rio que sara as águas. Primeira coisa que eu gosto de geografia, esse rio, né, o Rio Jordão, ele acaba culminando no Mar Morto. E o Mar Morto é um mar sem vida, pela quantidade muito grande de sal. Então, pensando na geografia de Israel, existe um rio que ele nasce do nada e ele termina no nada, entre aspas. Ele é um rio que nasce das pedras, ele vai acabar caindo no Mar Morto, se eu não me engano. E no Mar Morto não tem como ter vida porque a salinidade, a quantidade de sal é muito elevada. E o que Deus diz? Deus diz que vai sair água do templo e que vai sarar essas águas. Essas águas que não têm vida serão saradas. E mais tarde, a gente não precisa fazer talvez um enorme esforço quando o Senhor Jesus é o nosso mestre. Jesus, ele vem à Terra, né, na forma Jesus Cristo como conhecemos, e ele diz: Vinde a mim, todos vós que têm sede, e eu farei brotar de vocês águas vivas, águas que dão vida ao mundo. E diz a palavra de Ezequiel 47, do 7 em diante: será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá? Olha o que Deus está dizendo para você. Que quando Deus trouxer vida para você, quando você fizer esse caminho de arrependimento, quando você tiver esse encontro com Deus, Deus envia o Espírito Santo sobre você e não para na sua vida. Os dons, a presença, o fruto do Espírito Santo, que tem vários sabores, que tem várias formas de se manifestar na sua vida, mas é um único fruto, ele trará vida à terra. Você é o portal de Deus, é o canal de Deus para trazer vida à terra. A sua comunhão com Deus traz vida à terra. E vai sarar as criaturas, vai ter muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Você, querido, é a solução que Deus trouxe ao mundo. Foi através de você. Não foi através de um ser inanimado, não foi através de uma pedra, não foi através de uma caneta, foi através dos filhos de Deus, que desde o início Deus os fez para ser a sua imagem e a sua semelhança. Então olha que privilégio. Deus, ele não está satisfeito somente de curar a sua vida. A palavra de Deus diz em Paulo que aquilo que fomos consolados, nós podemos consolar a outras pessoas. Então, não se cale, viva com Deus, tenha comunhão e intimidade com Deus e deixe que essas águas, essa alegria que Deus trouxe ao seu coração possa ajudar outras pessoas. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus, é isso aí. E aí você vê que na sequência tem o capítulo 48, e assim como outros tantos capítulos, e especialmente, né, nesse episódio que estamos falando aqui, desde o 45, a Bíblia nos traz muitas medidas, muitos números, né? Eu acredito que Deus pode usar desses números para lhe trazer respostas, para lhe trazer revelações, tá bom? Mas eu não me sinto à vontade com esses números aqui em linguagens proféticas para trazer um ensino generalista. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender dessa forma, tá certo? Mas, por outro lado, eu estimulo a você que faça o desenho, faça uma busca, não precisa nem fazer o desenho, faça uma busca no Google, uma não, faça 3, 4 buscas sobre o desenho desse templo aqui de Ezequiel, faça uma análise, né? O que era destinado aos sacerdotes, o que era destinado ao povo, né? Onde começa o território das tribos, qual é a gênese, enfim. Aí você vai olhando tudo isso, Deus vai falar com você em particular, tá bom, querido? Qualquer coisa que estiver na Bíblia, ela não está ali em vão. E é uma palavra de Deus, não tem fim, não tem qualquer limitação, basta que você se relacione com ela e Deus falará contigo, tá bom? Havendo uma revelação, havendo um entendimento, deixa aqui o seu comentário
que a gente vai ler, vai compartilhar, precisamos também ser alimentados, e você é esse agente, você é esse portal de Deus. Tá ok? Então, para finalizar, eu quero só fazer uma lembrança a você sobre o livro de Ezequiel, para você entender a importância desse livro e a beleza da Bíblia. Eu me compadeço, né? Eu me compadeço, tenho misericórdia daqueles que entram na teologia e deixam a Bíblia, porque a teologia é uma análise sistemática da Bíblia e das questões referentes a Deus. E quanto mais você estuda a Bíblia e as coisas de Deus, mais você quer saber, mais você encontra coisas novas. E o limite disso é o Espírito Santo que vai dizer, ó, até aqui é para você, passar daqui não é mais para você, passar daqui já não está mais, ele acrescentando. E aí, às vezes, as pessoas não têm esse filtro do Espírito Santo e vão se relacionar com um material que não tem fim, que é a Bíblia. Aí fica difícil, mas que o Senhor, né, liberte todas essas pessoas que se perderam na academia. Mas, glória a Deus, vamos lá. Então, o que eu quero dizer para você, uma breve síntese aqui. Primeira coisa que eu te lembro é que o livro de Ezequiel, ele traz a responsabilidade do homem com a lei, com o firmamento da lei dentro de si. E a Bíblia nos mostra, né, que Ezequiel 18, falando sobre a responsabilidade, a colheita, né, pelo pecado do homem. Não mais uma nação perece por causa do príncipe, isso, aquilo. Não, agora é o homem pagando preço pelo seu próprio pecado. Ok? A responsabilidade moral do indivíduo. Essa é uma mensagem muito forte que começa aqui em Ezequiel. Por outro lado, aí eu vou te falar assim, o livro tem, ele é basicamente, tá? Só para você entender melhor, 3 partes. Uma parte que é o julgamento de Judá, outra parte que é o julgamento das nações pagãs, e depois vem bênçãos para o povo, né? Pelo concerto, as bênçãos do concerto. E aí, essa divisão nos mostra que a Bíblia tem a sua parte onde traz para nós entendimento sobre o resultado das nossas ações e depois mostra um Deus que está aliançado com o propósito original. Nós não fazemos Deus desistir do propósito original. O máximo que pode acontecer pela falta de obediência do homem é o homem se distanciar mais de Deus. Mas a desobediência do homem não muda o coração de Deus. Então Deus está com o coração sempre inclinado para nós. E aqui em Ezequiel, nós vimos que o arrependimento de um remanescente fiel entre os exilados resultou na criação de uma nação dos ossos secos. Lembra lá, né? Capítulo 37, famoso 37. E aí, o Espírito Santo vem e traz uma nova vida dentro dessa nação. E com essa ênfase no trabalhar do Espírito Santo, você lembra, né, que o profeta, ele é sempre mencionado assim, porque Deus falou comigo, filho do homem, filha do homem, filho do homem, a mão de Deus veio sobre mim. Essa é uma interação do Espírito Santo, né? Olhando para esse nível de relacionamento com o Espírito Santo, eu te direciono que após essa leitura de Ezequiel, você leia o Evangelho de João. Leia todos os evangelhos, tá? Mas pela conexão aqui, pela forma do agir, passe para o Evangelho de João, para que você veja verdadeiramente assim esse agir de Deus muito conectado desde aqui de Ezequiel, né? Primeira aliança. Então era esse ambiente que eu queria te trazer. Primeiro, responsabilidade do homem, e ele precisa ter a lei dentro dele e ele vai responder por isso. Depois, há um ambiente de regeneração, há um ambiente de arrependimento, aonde o príncipe estará conosco e basta para que Deus venha a resgatar o propósito original. Tá bom? Nós tentamos aqui, né? Espero em Deus que você tenha recebido. Se não, eu espero que o Espírito Santo faça uma obra poderosa no seu coração e tenha misericórdia de nós, porque demos aquilo que a gente conseguiu dar. Essa é a oferta para hoje, Senhor. Sabemos que você se alegra com esse trabalho e quero te encorajar também a curtir aqui, a divulgar esse material, porque nós sabemos que tem pessoas que se alimentam,
que vão ter transformação de vida através desse trabalho, não por mim, por Breno, Marina, Daniel, Jaqueline, não por nós, mas é a palavra de Deus através de nós e através de você, tá bom? Que Deus te abençoe.